Direto ao ponto. O Direto ao Ponto, com a participação do Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul. Hoje ele vai falar sobre a torneira do tempo. O ano já começou e você está esperando o quê? Bom dia de novo. Tudo bem, Rita? Tudo bem, Tudo Ricardo, certo. querido Bruno, queridos ouvintes? A torneira do tempo é uma boa analogia, né? A torneira do tempo, né? A torneira, normalmente, quando nós abrimos, ela despeja, ela derrama água, né? E a torneira do tempo, em alguns momentos, ela derrama algo que não pode ser recuperado. E existe um ditado popular aqui no Brasil, que ele chancela a mentalidade da procrastinação, que é, eu já comentei isso aqui, inclusive em alguns programas atrás, que é esse conceito de acreditar que o ano só começa depois do carnaval. Inclusive, ontem recebi muitas pessoas dizendo Feliz Ano Novo, né? E também desejei para algumas pessoas isso, né? A torneira do tempo a palavra tempo, ela acaba simbolizando a vida, né? E toda vez que nós fizermos a troca desse substantivo, tempo por vida, parece que tem outro peso, né? Por exemplo, eu estou aqui passando um tempo. Não, estou aqui passando a minha vida. A minha vida está passando enquanto o tempo corre, né? E quando nós compreendemos isso, a gente percebe que o aproveitamento ou a utilização do nosso tempo, ela vai para um outro patamar de performance. Imagine que você, na sua casa, tem uma goteira que fica pingando o tempo todo e aquela água entra no ralo e acaba sendo desperdiçada. A água, em algum momento, nós conseguimos aproveitar, mas o tempo nós não conseguimos aproveitar. E o que isso tem a ver com a nossa jornada, o nosso comentário de hoje? É que as pessoas que conseguem otimizar o seu tempo, elas costumam ter resultados diferentes, né? Tem pessoas que deixam o tempo passar, escorrendo pelas mãos, e o tempo é um recurso muito democrático, tanto que todos nós, seres humanos, temos o mesmo período durante o dia, as mesmas 24 horas por dia. Agora, o que nós fizemos com esse tempo é o que faz a diferença nas nossas vidas. Se analisarmos dentro das empresas, né, as empresas que esperam o carnaval chegar para depois começar, elas têm uma decisão equivocada. Por quê? Porque outros, os concorrentes, muitas vezes já estão fazendo ajustes estratégicos durante esse período que antecede o carnaval, já estão buscando novas parcerias, medindo, produzindo, aferindo produtividade, se relacionando com clientes, enquanto quem está esperando o carnaval passar não aproveita essas oportunidades. Eu, como profissional, como cidadão, eu também posso analisar a jornada do tempo com o viés de produtividade, né? Tem pessoas que ficam esperando o momento certo para agir e às vezes não, o momento certo é depois do carnaval, vamos esperar. E nem sempre o momento certo está lá na frente. Às vezes isso é um vício que faz com que a procrastinação corrompa os nossos resultados. Então, se nós somos profissionais e queremos melhorar a nossa performance, nós precisamos compreender que o momento certo de agir é agora, fortalecendo relacionamentos, buscando formações. A gente sabe que o que nós sabemos hoje pode não servir mais amanhã. O conhecimento é perecível, né? Então nós precisamos buscar aprimorar sempre o nosso desempenho, estar sempre desenvolvendo novas habilidades, buscar crescimento e se diferenciando no mercado. Então a minha dica de hoje é para que a gente comece a observar melhor a torneira do tempo, como nós estamos utilizando esse recurso tão importante, que é um recurso da nossa, talvez o principal recurso da nossa vida, porque esse nós não conseguimos negociar. Eu não consigo negociar com a Rita 1 hora do dia da Rita para o dia da Rita ficar com 23 horas e o meu dia ficar com 25 horas. Da mesma forma que eu não consigo negociar o tempo do Ricardo Sander, não consigo negociar o tempo de ninguém. Todos nós temos o mesmo tempo. Agora, o que nós fizemos, como nós aproveitamos esse tempo, é o que faz total diferença. A procrastinação, ela parece impregnada do DNA da cultura brasileira, e talvez esse seja um dos pontos que nós podemos melhorar para melhorar a nossa produtividade. Quando se fala no mundo corporativo, a gente fala muito sobre isso, né? Tem pessoas que dizem, pessoas que perguntam, Gustavo, fulano é um bom profissional, ele chega no horário, ele não falta.
disse, chegar no horário e não faltar não quer dizer se ele é ou não é um bom profissional. Nós precisamos aprofundar essa análise, né? Tem pessoas que chegam no horário, nunca faltam, mas são muito pouco produtivas. E essas pessoas, às vezes, acabam consumindo o resultado da organização, porque são pessoas que acabam rendendo uma coisa, elas recebem mais do que elas produzem. Em compensação, tem pessoas que, às vezes, nem são tão pontuais assim, mas enquanto estão dentro da jornada de trabalho, são altamente produtivos. Então, as empresas precisam analisar mais esse viés de produtividade, né? Talvez seja uma dica importante aí para os próximos anos, né? Me parece que os gestores já estão mais com esse olhar, até por conta da nova geração, né, Bozetti? A gente falava dias atrás, até num bate-papo sobre esse tema, de que o ideal seria alguém que cumpra o horário, mas que fique além do horário, ou que venha antes do horário, caso necessário, e que produza bastante nesse tempo. Mas, particularmente, acho mais importante a pessoa daqui a pouco não estar vir no horário certo e não produzir, não adianta de nada. Eu vou chegar, meu horário é tal, aquela pessoa que bateu o horário já sai, já está com as coisas prontas para ir embora, né? Enfim, mas o mais importante é estar ali e produzir. Estar por estar, ou dizendo, olha, eu estou fazendo meu horário, ou até ficar mais no horário, mas naquele horário não trabalhar, são coisas que têm que ser observadas, porque a geração nova ela é diferente, né? Essa geração que está chegando aí, o pessoal não é muito da questão de horário, não gosta muito de trabalhar em final de semana. Não sei se tem alguém que goste, acho que ninguém gosta. Claro que nós que estamos, por exemplo, no meio de comunicação, eu sempre falo para quem está querendo entrar na rádio, olha, tu está trabalhando no meio de comunicação, se tu não quer trabalhar no final de semana, tu tem que procurar outro emprego. Em algum momento vai ter que trabalhar. Quem trabalha no esporte, por exemplo, mais ainda. Tu vai ter que trabalhar no final de semana, tu vai perder momentos importantes da tua vida, mas é algo que tu tá fazendo porque tu gosta. Esse é o raciocínio meio básico, meio lógico. Tanto que muitas pessoas não dão sequência a essa ou outra atividade no final de semana porque acabam esgotando. São prioridades, são formas de ver a vida. É tu fazer o que tu gosta. Eu acho que a principal dica é essa. Mas, acima disso, produzir. Fazer o que se gosta e gostar do que se faz são duas coisas que têm uma sutil diferença, né? Se eu fosse a minha vida inteira fazer apenas o que eu gosto, talvez a gente não teria ocupado ou crescido, enfim. Então, em algum momento, nós também precisamos aprender a gostar daquilo que nós fazemos, né? E o Ricardo fez um comentário importante aqui. Nós sempre precisamos verificar qual é a importância de cumprimento da jornada de trabalho. Outro dia eu visitava um cliente nosso, eu inclusive me uniformizei e fui para dentro da indústria para conhecer um pouco mais como é que funciona a operação, e a fábrica só pode rodar depois que todas as pessoas estiverem ocupando as suas posições de trabalho. Então, em algum momento, inclusive uma indústria de alimentos tinha que esperar uma pessoa voltar do banheiro para depois começar toda a linha de produção. É fundamental o horário, fundamental tem que estar ali naquela carga, porque o cumprimento do horário, fundamental, né? Então, dentro de alguns procedimentos é fundamental que se cumpra o horário. Outros, a jornada de trabalho pode ser flexibilizada, e aí sim as empresas podem criar dispositivos, e hoje tem mecanismo para medir bastante coisa, para ver se a pessoa está sendo produtiva ou não está dentro daquela jornada de trabalho, né? Então, tem que analisar caso por caso, setor por setor, porque às vezes dentro da mesma indústria, vou dar um exemplo aqui, nós temos uma indústria de alimentos. Quem trabalha na produção precisa cumprir o horário de trabalho. Agora, quem trabalha na parte mais estratégica, ou de marketing, ou de relacionamento, em algum momento tem que ser avaliada a produtividade. Porque, às vezes, a pessoa não desconecta durante a jornada de trabalho, mas ela, fora do horário, fora do expediente, ela está pensando, fazendo relacionamento, ela está pensando numa estratégia para fazer uma nova campanha promocional, em alguma forma de engajar os seus colaboradores. Às vezes, ela está, inclusive, visitando o liderado fora do horário de expediente para saber como é que a pessoa está na casa dela. Enfim, são alguns aspectos que fazem a diferença na nossa jornada. O que vale e o que fica de síntese desse nosso comentário é:
Às vezes, quando a torneira do tempo está muito aberta, a gente não consegue ter a consciência da passagem do tempo, pode ser que a gente esteja perdendo produtividade, e quando a gente perde produtividade, o tempo não volta mais. Nós não vamos conseguir recuperar esse tempo que foi mal investido, né? O tempo passou. É isso. Eu E aí quero- a gente pergunta o que eu fiz com esse tempo todo. Exato, né? A gente né? faz essa pergunta às vezes. Passaram, é. sei lá. É um ano, outro tema. Outro Desculpa, tema, segue, né? Rita, eu achei que tinha concluído. Não, eu ia dizer o que eu fiz nesse um ano. Quando acaba o ano, a gente pensa assim, tá, o isso que eu aí. fiz nesse ano todo? Especificamente, assim. Tem dois Sabe, marcos, né, Eu ia Rita? dizer, só pra gente que é um outro tema que a gente pode abordar num outro comentário teu, que é aquela frase, eu não tive tempo. Cara, essa frase, tu tem que olhar assim, e realmente tem vezes que não vai ter tempo. Tem vezes que Só não que dá. tem vezes que tu observa o que é, e tu tá perto da pessoa, e tu viu, seja no familiar, seja no profissional, e tu viu que aquela pessoa, ela fez alguma outra coisa que deveria ter parado de fazer aquela coisa para fazer o que é importante. Perfeito. Ou, não tive tempo, mas eu fui olhar, vou dar um exemplo, fui olhar o meu jogo de futebol. O Ricardo foi lá olhar um jogo de futebol, que daqui a pouco se ele tinha uma coisa importante, ele tinha que ou fazer enquanto olhava o jogo, ou esperar, ou terminou o jogo, vai fazer. Ou a Rita foi lá olhar a série dela e deixou de fazer, seja uma coisa para casa dela. Não foi comprar uma coisa para casa, não faltou o jantar lá, que era o Ricardo ou a Rita, ou sei lá quem tá nos escutando. Não tive tempo. Tá, mas tu ficou ali 2 horas na frente da TV olhando o negócio, não teve tempo? Tempo teve, né? Só não Essa fez. frase eu acho muito boa, que cabe, eu acho, que um outro comentário, né, você? Cabe, mas eu já vou dar uma dica aqui, tá? As pessoas imprimem o seu melhor potencial no final do ciclo. Analisa isso, né? Quando nós estamos finalizando o trabalho de conclusão da faculdade, por exemplo, a gente imprime o nosso melhor ritmo lá no final. Então, a dica é fracionar a produtividade em ciclos curtos, mas é um tema que eu me comprometo em trazer para um próximo momento. Quero mandar abraços aqui, tá? Hoje estávamos, eu e o meu filho Tiago, indo para a escola, 2 senhoras muito queridas, carismáticas, pediram uma carona para ir até a missa, e a Valdeci Kerby, quero mandar um abraço para ela, e também para Liane Dúlios, são 2 pessoas que encheram de alegria o nosso carro, e também quero mandar um abraço para o Wilson Pedó, que inaugurou o restaurante Bocato no São Cristóvão ontem, espetacular. E também um abraço para o Felipe Eli, nosso amigo, que me ligou agora enquanto eu estava aqui conversando. Um abraço para vocês. Um abraço, Gustavo Bozetti, participa conosco sempre às quintas-feiras no Direto ao Ponto, conteúdo também no portal de notícias independente.com.br e nas redes sociais do Gustavo Bozetti e do Mastermind.